Isso aqui é uma arma de fogo, é uma arma explosiva. Tanto que o demônio teve medo desse livro. Que livro é esse? Quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro foi um santo. São Luís Maria Grignon de Montfort. Podemos, como o nome francês talvez seja difícil para nós, vamos chamá-lo de São Luís Maria. São Luís Maria foi um missionário francês, grande pregador, que recebeu do Papa a missão de ser pregador apostólico. E ele ia na França ensinando as pessoas, a França da sua época, que era uma França com a igreja dividida, com pessoas que não queriam, não temiam a Deus. São Luís foi pela França pregando o Evangelho com um método. O método da entrega total à Nossa Senhora. A entrega total à Virgem Maria, que eu vou explicar para vocês. Por enquanto estou contando a história. E é interessante que este método de evangelização, ele foi posto à prova. Sim, o método de evangelização de São Luís foi posto à prova, por quê? Porque naquelas regiões onde São Luís pregou, depois se abateu uma grande perseguição da igreja. Vocês sabem que em 1789 houve a Revolução Francesa. E o que aconteceu? Vejam, São Luís pregou naquelas regiões da França, ele morreu, foi para o céu, morreu muito cedo, muito novo, e depois veio uma perseguição contra a igreja. Nessa perseguição contra a igreja, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas tinham que fazer um juramento de que elas pertenciam, não à igreja do Papa, não à igreja de Roma, não à igreja de 2000 anos, à igreja dos apóstolos, mas que essas pessoas pertenciam à igreja francesa, à igreja galicana, à igreja jacobina. Ou seja, a igreja revolucionária. Então, a França sofreu muito, porque a igreja da França foi perseguida pelo governo revolucionário e eles tinham que fazer um juramento contra o Papa, contra a igreja. E o que aconteceu? Naquelas regiões onde São Luís Maria tinha pregado o Evangelho, naquelas regiões onde São Luís Maria tinha catequizado as pessoas a partir do método de entrega total a Nossa Senhora, naquelas regiões nós tivemos o maior número de mártires, de homens e mulheres, leigos e leigas, padres e religiosos, que se entregaram e deram a sua vida por Cristo. Ou seja, é um método de evangelização que foi comprovado. Ou seja, você vê claramente no mapa da França, onde São Luís passou, ali a igreja resistiu. Onde São Luís passou com a sua não passou com a sua pregação, ali as coisas vacilaram. Então é interessante nós notarmos isso, que é um método de evangelização comprovado, que as pessoas ficaram fiéis a Jesus, fiéis à sua igreja. Muita gente fica preocupado, mas se a gente entregar tudo para Nossa Senhora, será que as pessoas não vão se esquecer de Jesus? Isso, gente, não existe prova mais importante, prova mais eficaz de um método de evangelização do que a perseguição. Você evangeliza. Se depois de uma perseguição
o pessoal continua firme, é porque a evangelização foi bem feita. Você evangeliza, depois, na perseguição, o pessoal resolve amarelar, né? O pessoal resolve vacilar, é porque a evangelização foi superficial. Então vejam, nós temos aqui um método comprovado. Esse método foi escrito por São Luís. É tão bom, é tão importante que foi a escola de santidade de João Paulo II. Foi a escola de santidade de muitos santos. Existe um número enorme de santos que seguiram essa consagração total a Nossa Senhora. Desde santos mais recentes, como João Paulo II, São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, até santos mais antigos, anteriores na época, como São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus. São santos que se entregaram totalmente a Nossa Senhora e chegaram à santidade. Essa é uma escola, e essa é a escola de santidade que eu gostaria de partilhar com vocês nessa manhã, muito brevemente. E eu falei para vocês que esse livro foi um livro odiado por Satanás. Por quê? Porque Satanás sabia que muitas pessoas iriam para o céu com esse livro. É interessante uma coisa. Eu ontem falava com o professor Felipe Aquino, estava conversando com o professor Felipe, e eu disse assim, professor Felipe, um dos meus maiores mestres, o senhor sabe quem que é? Um dos meus maiores mestres é o diabo. Que isso, Padre Paulo? O diabo está ensinando o senhor? Sim. O diabo é meu mestre. Porque tem coisas na vida católica que eu não dava importância. Mas quando eu vi a fúria do diabo contra aquilo, eu disse, então deve ser muito importante. Porque para o diabo estar com raiva desse negócio, deve ser coisa boa. Entendeu? É interessante isso. É interessante a gente aprender que tem certas coisas, certas raivas que são irracionais. Quando você vê, porque veja só, tudo bem, o Padre Paulo comete um pecado, as pessoas ficam com raiva, tudo bem, isso é uma raiva racional. Padre Paulo pisou na bola. Que é isso, Padre Paulo? Né? Seu filho chora durante a noite, você não consegue dormir, você fica irritado, isso é uma raiva racional. Seu marido está bebendo demais, você fica irritado, isso é uma raiva racional. Mas existem raivas irracionais. Por exemplo, vocês se lembram? Eu estou pregando há muito tempo na Canção Nova, não é? Vocês se lembram que antigamente eu não usava tanto batina assim. Eu usava também o clérigma, aparecia aqui, né? Às vezes eu pregava de batina preta, às vezes eu pregava de clérigma. Mas aí aconteceu o seguinte, quando eu vi a raiva irracional, a raiva que a batina